Estou no ar de novo, acho que a live caiu. Olha lá, hein, Crivella, olha o desespero, não fica cortando o fio da minha conexão de internet aqui não, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou contar aqui então só para segurar um pouco vocês mais aí para a gente começar o papo que tem aqui hoje, mas eu vou contar uma história que aconteceu na primeira live que a gente fez na campanha. Tinha um cara que trabalhava comigo, começou a trabalhar comigo, só aquela coisa de contagem regressiva, vamos entrar com a live, 10, 9, 8, 7, 6, na hora do 6 ele sentou no chão, a tomada estava atrás, ele sentou em cima da tomada, caiu tudo, por isso que a gente entrou atrasado também na primeira live. Eu não sei até onde eu conversei com vocês, mas onde caiu aí, mas eu queria dizer aqui que eu estava dizendo que esse segundo turno tem essa vantagem de ter dois candidatos, que um é prefeito e o outro já foi prefeito, né? Isso facilita muito a compreensão da população, acho que fica fácil tomar a decisão, né? Dizer, ó, na época do Eduardo funcionava melhor ou funcionava pior, na época do Crivella funciona melhor ou funciona pior. O BRT, as clínicas da família, a cidade, a presença do prefeito, né? Eu acho que essas coisas fazem uma enorme diferença. Mas, gente, eu trouxe aqui hoje, eu estou disputando a eleição desse segundo turno contra um prefeito que também é um pastor evangélico, da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Marcelo Crivella, e eu trouxe aqui hoje para conversar comigo dois religiosos, né? Duas pessoas que eu gosto muito, que eu tenho relação, né, pessoal, Padre Felipe, da Igreja São Sebastião e Santa Cecília, ali em Bangu. Estive hoje de manhã lá na missa dele, eu sou católico, para aqueles que não sabem, sou cristão católico. Depois, quem sabe, eu não conto a minha experiência evangélica aqui. E está aqui o Jorge Leite, pastor Jorge Leite também, da Assembleia de Deus, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito. Enfim, eu tento sempre manter distante essa discussão religião, política, mas tem um aspecto do cristianismo, sou cristão, né, que eu gostaria de elaborar um pouco com vocês dois. Começo pelo Padre Felipe, depois vou para o pastor Leite, mas que é um pouco, eu vejo essa história da prática cristã, né, do exercício de uma vida cristã, de levar uma vida cristã, pelo menos foi assim que eu aprendi na minha educação religiosa, católica, e foi assim que eu aprendi com os vários pastores que eu convivi. Inclusive, não sei se você sabe, eu fiz um ano de intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, e eu morei na casa de um pastor batista, né, vivi com uma família batista, foi uma experiência muito legal da minha vida. Então, enfim, tenho muita identidade como evangélico também, enfim, por essa experiência que eu vivi. Mas para mim essa coisa do exercício da fé cristã, da prática cristã, tem a ver muito com olhar para aqueles que mais precisam. Acho que esse é o ensinamento de Cristo, né? E às vezes eu vejo essa discussão da religião, quando ela entra na política, essas questões mais relevantes, ou que deveriam impactar mais, elas acabam esquecidas. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso e deixo para o Leite também o mesmo papo, mas obrigado, boa noite, obrigado por você ter vindo aqui. Hoje é dia de Santa Cecília, não é isso? Dia da nossa padroeira. Nossa padroeira. Padroeira de Bangu. Justamente, Eduardo, a gente tem essa perspectiva do cuidado com o outro bem latente na nossa experiência de fé. Hoje mesmo, o evangelho que nós celebramos, a conclusão do ano litúrgico, nós temos aquilo que a gente chama de senha de entrada para o reino dos céus. Estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, era prisioneiro e foste me visitar. Esse trabalho social é bem latente na nossa experiência religiosa. A propósito, a própria palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o irmão, o próximo a quem vê, é mentiroso. E, de fato, a gente percebe que a cidade, o político, o prefeito, o governo do Estado, muito pode contribuir com essa perspectiva do social. Eu me recordo bem do seu tempo de governo, você falava do grau de comparação, quando já estava em Bangu, cheguei em Bangu, já tem um pouco mais de 5 anos, e uma coisa que me tocava muito o coração era ver consultório de rua acontecer. A população de rua. Porque não eram poucas as vezes que eles batiam na nossa porta da casa paroquial e pediam um banho para o morador de rua. E aquilo era interessante, porque a gente via o trabalho
profissional acontecendo como um apostolado. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive doente, fostes me visitar. Então, esse trabalho que o político tem, a igreja pode colaborar em comunhão de trabalho, em comunhão de missão. Hoje mesmo de manhã a gente partilhava, né, uma coisa que me chamava muita atenção na sua fala um tempo atrás, quando estivemos juntos, era que você falava da política como apostolado, como um sacerdócio, como uma dedicação, e de fato o pobre, o necessitado, é de fato morador de rua, é alvo da nossa atenção como igreja e deve ser primordialmente também dos nossos governantes. Eu queria, Leibe, aproveitar pegar um gancho aqui no que disse o Padre Felipe. Assim, as igrejas desempenham um papel social importante, né? Tem uma série de igrejas, se não todas, mas todas as igrejas têm, enfim, dentro desses princípios cristãos, né? Elas têm uma série de atividades. Vou citar aqui um grupo até mais ligado à Igreja Católica, mas que eu conheço, que a gente trabalhou em conjunto na época que eu estava na prefeitura, que é o Maranatá. Enfim, que é uma instituição que trabalha com dependentes químicos, né? É um trabalho fantástico, lindo. Como é que você acha que pode ter essa parceria entre governos e entre igrejas, entre, enfim, denominações religiosas, igrejas e o poder público? Não me refiro nem só, eu estou aqui com 2 igrejas sendo representadas, mas tem outras. Eduardo, primeiro eu agradecer pelo convite, falando para o seu público que está em casa, nos assistindo, e dizer também que a palavra de Deus fala sobre órfãos e viúvas, que cuidar dessas pessoas é o verdadeiro evangelho. Então, acho que as igrejas, de uma forma geral, católica, evangélica, e vários segmentos religiosos de nossa cidade, outras religiões, já desenvolvem um papel de atendimento, de ajuda, um papel social muito profundo. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos? Um aumento muito grande de pessoas necessitadas e o poder público, mais precisamente a prefeitura, que está mais próximo da gente, ausente dessa parceria, né? Então, como você falou do Maranatá, é que a gente pode, de alguma maneira, dar o apoio e a prefeitura pode ajudar as igrejas e as crenças, as religiões, que já fazem um trabalho social sem discriminação, porque, na verdade, tudo converge. Eu sou evangélico, padre aqui católico, mas tem outras crenças, outros segmentos religiosos que também desempenham um papel social muito grande. Então, acho que, de nossa parte, os evangélicos já fazem isso, mas fazem isso sem o apoio do poder público. Eu acho que o poder público pode, em parceria, implementar, nos ajudar a ampliar essa assistência social de maneira que a gente ajude as pessoas e minorizem a dificuldade delas, o problema social, e que a gente tenha uma cidade mais justa, né? Quer dizer, eu sou religioso, mas a minha prática de religião não pode ser só no discurso. Jesus diz assim, olha, tem que olhar para a viúva, tem que olhar para o órfão, né? Então, eu tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Então, o verdadeiro evangelho não é de demagogia, não é de ficar falando, é de realmente ajudar as pessoas. Eu acho que, nesse aspecto, a gente fazendo uma comparação, a gente tinha um nível de qualidade de vida há anos atrás que foi se deteriorando nesses últimos anos. Então, por exemplo, a gente passa pelas ruas, quem está nos assistindo já deve estar acompanhando isso, o aumento de moradores de rua, de pessoas no sinal, não há mais acolhimento. Criança. As pessoas empobreceram, não estão sendo assistidas, e o acolhimento que poderia ser ampliado, essa parceria, ela parece que não está existindo de maneira que ajude as pessoas a saírem daquela situação, ou pelo menos ajude a pessoa a minorar a dificuldade que ela está passando. Acho que, nesse aspecto, a prefeitura pode nos ajudar bastante, enquanto igreja, e talvez independente da religião que for, porque eu vejo muitas religiões, elas estão indo para a rua, não é só católico, não é só evangélico, tem outras religiões indo para a rua ajudar. Então, acho que a prefeitura pode exercer um papel de apoio, porque eu acho que nem a prefeitura vai resolver o problema sozinho,
e nem a igreja vai resolver o problema sozinha. Acho que somando forças, a gente pode fazer um trabalho lindo em cima disso. Eu só estava, enquanto o pastor falava, eu me recordava de uma situação. Nós estamos nas nossas comunidades a serviço do povo. Enfim, eu estou numa comunidade que é centro de um bairro comercial. Então, porta aberta quase que o tempo todo, de manhã até o final da noite, às 10 horas da noite. Repartição pública fecha mais cedo. É verdade. A porta da igreja a igreja está iluminada e a porta está aberta. E é lá que o povo vai bater. Bate pedindo ajuda, bate pedindo auxílio de uma internação para uma finalidade específica. De Remédio, né? E justamente essa parceria, essa comunhão de trabalho, ela favorece aquele que necessita. Eu disse aqui, né? Eu estou enfrentando nesse segundo turno uma pessoa que gosta muito de misturar religião com política, né? Infelizmente, acho que não no aspecto a que ambos aqui se referiram. Óbvio que o pastor Leib e o padre Felipe são simpáticos à minha candidatura, por isso os convidei aqui. Tem muita, às vezes, todo mundo evangélico, porque todo mundo do mundo evangélico vota do Crivella, não tem nada disso, né? Enfim, eu acho que tanto o padre Felipe quanto o pastor Leib, e as outras religiões também, né? Mas sabem que o tempo todo a gente trabalhou em parceria quando eu estava na prefeitura, enfim, tenho ótimas relações, conseguindo várias defecções de apoios nas igrejas evangélicas, de apoios ao Crivella. E assim, eu trouxe um negócio aqui que é crime, né? Esse panfleto estão distribuindo, aliás, quem estiver distribuindo sabe que isso aqui é crime, né? Dizendo aqui que Eduardo Paes e seus amigos defendem legalização do aborto, legalização das drogas, kit gay nas escolas. Primeiro, só para deixar claro aqui, né, além de eu não defender absolutamente nada disso, mas mesmo que eu defendesse, o prefeito não legaliza aborto, o prefeito não libera droga, né? Então, isso já por si só já é uma incoerência, quer dizer que é uma incoerência criminosa. Quem estiver distribuindo, prepare-se para responder pelos seus atos. Mas é um pouco o jogo sujo que a gente tem visto. Aliás, essa semana o Crivella chegou ao cúmulo absurdo de falar que iam se implantar pedofilia nas escolas, quer dizer, como se alguém, só porque a oposição a ele fosse defender algo assim. Aliás, ofendeu a rede municipal de ensino, né? Porque são 50 mil professores que estão dando aula para as crianças todo dia. Assim, um pouco o testemunho aqui, né, que eu quero deixar bem claro, sou contra essas discussões, essas besteiradas todas, acho que é muito ruim que seja trazido assim, mas eu acho que um testemunho aqui do padre Felipe, do pastor Leib, nessa linha, se ouviu alguma coisa, se você lembra de alguma coisa nas escolas da prefeitura, se você lembra de alguma coisa. A vantagem de ter sido 8 anos prefeito é o seguinte, você foi 8 anos prefeito, você tem ônus pra caramba, né? Tem um monte de coisa, porque isso não funcionou, isso foi assim, isso foi assado. Agora, tem bônus também, né? E certas discussões me parece que tem que estar longe, estão longe do debate da cidade e muito mais do debate das escolas. Então, enfim, só pedir esse testemunho aqui, se ouviu alguma coisa desse tipo de debate das escolas do município, se ouviu alguma coisa. Eduardo, a única coisa que eu me lembro assim, bem claro é que você acabou com aquela aprovação automática, né, que existia nas escolas, que eu achava que ele era um vexame. Agora, falar de quem já foi prefeito por 8 anos, dizer que vai fazer e nunca ter feito, e nunca ter nada contra essa situação, e dizer agora que você vai fazer, é mentira, né? O pai da mentira, desculpa. João 8,44, pode ser? Estou errando. Isso. João 8,44, o pai da mentira. Vocês sabem quem é o pai da mentira. Depois, quem estiver em casa não conhecer, pega lá a Bíblia, dá uma olhadinha. João 8,44, a homenagem que eu faço ao Crivella aqui, mente. Ele lembra até aquele poeta, né? Até acredita nas mentiras dele, mas diga lá, padre Felipe. Eu penso que, assim, Desculpa eu estar endereçando esse tema aqui, porque eu acho que a melhor coisa é a gente, na campanha, ser muito franco, os extrema-direita estão distribuindo na porta de igreja, católica, evangélica, esse tipo de coisa, né? Um panfleto criminoso, ilegal, mentiroso, sendo distribuído na porta de igreja. Então, é aquela história, eu enfrento tudo. Falou besteira, pode trazer para cá, que eu gosto de dizer. Né? Porque é o seguinte, eu não tenho por que esconder nada, né? Esconder qualquer posição minha. Né? Primeiro que eu tenho responsabilidade em casa. Né? Sou casado há 18 anos, Bernardo e Isabela, enfim, são 2 pessoas que agora chegaram numa idade, 2 jovens, crianças, que chegaram, adolescentes, vamos lá, chegaram numa idade agora, né, que quando eles eram pequenininhos nas minhas outras campanhas, dava para ali, né, você
tal coisa está acontecendo, ele não viu, agora eles veem tudo. Né? Então, acho que até em homenagem aos meus filhos, eu tento sempre ser muito franco no processo eleitoral, não fazer ataques baixos a ninguém e responder a todos os ataques e mentiradas que falam a meu respeito, até para poder olhar para a cara da minha mulher e dos meus filhos quando chegar em casa, né? Enfim, dos meus pais também, né? Mas meus filhos e minha mulher eu vejo todos os dias, então acho que tem uma coisa a dizer, então vocês me desculpem estar tratando desse tema aqui, mas acho que é importante. Eu dizia que lá mais cedo hoje na comunidade, a fé é um elemento fundamental na construção da nossa sociedade, da nossa cultura, e me parece um pouco de desespero, né? Desespero, de trazer um pouco a questão do medo, né? Porque justamente deveria ter uma preocupação se no seu lastro de governo nós tivéssemos tido algo semelhante, parecido ou a indução para esse caminho. Mas também não me recordo. Porém, penso que seja isso, seja um pouco de desespero. Tem que desestabilizar de algum modo e o povo tem que, ainda que seja pela mentira, desconstruir um pouco do pensamento daquilo o que verdadeiramente ele é. Padre, me permite, eu acho assim, eu estava falando anteriormente, antes da gente entrar no ar, sobre cortina de fumaça, Eduardo. Quando você faz uma má gestão, quando você não tem um trabalho para apresentar, quando você não pode mostrar resultados de eficiência e qualidade de vida no município, que você tem que criar um factoide para você tentar reverter que já está no desespero. Então, acho que hoje a gente poderia estar falando aqui dos valores familiares, etc. e tal, mas também de projetos para a cidade. Né? Mas o candidato lá, ele não tem que falar do trabalho dele. Então, ele tem que, de alguma maneira, criar factoide, né? Vocês viram o debate? Teve um momento lá que eu perguntei para ele, o Crivella fez 50 propostas. O bom do segundo turno é que a gente fala direto do adversário. No primeiro turno é tanta gente que você fica falando só de você, mas no segundo turno é embate mesmo, né? Mas ele fez 50 propostas, 50 promessas de governo, né, em 2016. Dessas 50, 10 eram sobre saúde. Ele não cumpriu nenhuma, obviamente, nenhuma. E eu perguntei para ele, Crivella, quais foram as 3 principais propostas que você chegou perto, né, de conseguir atingir e tal? Ele não respondeu nada. Ele não respondeu nada sobre tema nenhum. Porque esse é que é o debate relevante na campanha, né? Quer dizer, é óbvio que eu acho que tem uma função esse bate-papo aqui. Primeiro porque aqui estão 2 pessoas amigas, que eu sei que gostam muito do nosso trabalho, acompanharam, enfim, amigas nesse sentido, me acompanharam na vida pública e decidiram, de certa maneira, se manifestar dentro daquilo que as igrejas permitem, nesse apoio a mim. Mas depois também para que a gente entenda que o que está em debate nessa eleição, né, o que está em discussão, e aí acho que o Leib colocou muito bem, a gente não pode ficar olhando para a cortina de fumaça, primeiro porque ela não é verdadeira, segundo porque ela só atrapalha a discussão. Mas o que está em debate nessa eleição é se o Hospital Pedro II, se a Clínica da Família, se o Rocha Faria, se o Albert Schweitzer, se o Souza Aguiar, se o Lourenço Jorge vão estar funcionando de maneira adequada. Né, o que está em discussão nessa eleição é o que vai acontecer no ano que vem com as crianças da escola pública, 650 mil crianças, né, que ficaram 1 ano sem ter aula e que precisam recuperar esse ano perdido. Você falou em aprovação automática, eu tinha acabado, ele voltou. Né? Aliás, é curioso, porque o Crivella fala as coisas, né, nesse campo da educação. Vamos a gente entrar num outro tema. Aqui, o Crivella, no item educação, ele fala assim, nós melhoramos o IDEB. O IDEB é aquela nota, aquela avaliação que se faz da educação pelo Brasil inteiro. E o IDEB são 2 fatores. Uma prova, que você faz nas escolas, português, matemática, ciências, e um índice de aprovação. Por isso é que em vários momentos, né, os prefeitos no passado, em algum momento, faziam essa história da aprovação automática, porque melhorava o IDEB, né, sem muito esforço. A criança, independente se aprendeu ou não aprendeu, passava de ano. A gente acabou com a história, fizemos reforço escolar, né? Claro que também não entramos numa coisa de repetir, né, sair repetindo todo mundo, mas ser mais rigoroso, isso as mães me pediam isso. E hoje ele conta que nós não subimos o IDEB porque aumentamos, as crianças hoje aprovam muito mais. Isso é mentira, né? É mentira. Não, o caso da aprovação, até ele aumentou a aprovação. O que piorou foi a nota. É aquela história, assim, eu estou muito impressionado. Eu nunca vi, assim, a minha sensação, e
acho que tem um lado espiritual aqui, mas a minha sensação é que o governo do Crivella é tão ruim, mas tão ruim, que ele conseguiu tirar da gente, quando eu digo da gente, dos cariocas, a crença no futuro, a fé no futuro. Né? E é curioso, tem um pastor que vai lá e tira a sua fé. Né? O pastor geral é aquele que reforça a sua fé, te orienta, um padre é uma pessoa que reforça a tua fé, te orienta, ele tirou a nossa fé no futuro. Né? E assim, eu nunca vi a cidade no estado que ela está hoje, né? De abandono, de desleixo, enfim, é muito ruim. Queria que nós estamos chegando já ao final, a gente sempre faz 20, 25 minutos aqui nessa live, queria deixar aqui aquele sinalzinho de vez em quando, é sinalzinho para mim de tempo, você não precisa os dois olhar não, que ele bota sinal lá os dois olham. Aqui tem um negócio meio assim, só para vocês, distinto o público de casa, geral aquelas lives que eu fazia live da minha casa, tá? A gente está pegando o estúdio da campanha, vocês veem aqui que tem um... Eu não gravo de casa, isso aqui tem livros meus, coisas minhas, mas não é de casa que eu gravo, tem uma espécie de uma produtora aqui que eu venho gravar, tem um estúdio, a gente faz essa live um pouco mais profissional, todo mundo com microfonezinho de lapela, enfim. Mas eu queria muito agradecer, pastor Leib, padre Felipe, pela presença de vocês. Tem um sinal aí para vocês, né? Não vamos cair em fake news, não vamos acreditar na conversinha dessa gente, é desespero. Eu queria fazer um pedido, né? Ao pastor e ao padre eu peço a oração, enfim, as bênçãos deles, mas a vocês que estão em casa é o seguinte: essa eleição de segundo turno não é só uma eleição mais sobre o Eduardo Paes, né, o meu projeto. Acho que o primeiro turno serve para isso, para as pessoas votaram, se identificam mais com o candidato A, com o candidato B. Eu tenho dito isso. O Crivella é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que até a página no Facebook, eu odeio Eduardo Paes, está declarando voto em mim. Né? Partido de esquerda, de direita, de cima, de baixo, do meio, do fim. Não é nem declarando voto em mim, mas diz assim, vamos votar contra o Crivella. Né? Tem todos os partidos, às vezes eles tentam colar as causas de alguns partidos de esquerda em mim. Eu quero que a população entenda, que o Rio entenda, que é o seguinte: domingo que vem é um dia da gente dar um não rotundo, contundente, dizer Crivella nunca mais. Né? Para que uma figura como ele, que é omisso, que é despreparado, enfim, que tem usado da mentira permanentemente, nunca mais possa voltar à Prefeitura do Rio de Janeiro, que as pessoas possam entender que essa aqui é uma cidade diversa, ampla, né? Que você tem evangélicos, você tem católicos, você tem pessoas de religiões de matriz africana, que você tem gente que é budista, que tem gente que gosta disso, tem gente que gosta daquilo. E a fé cristã, e aliás, os pastores com os quais eu convivo, os padres com os quais eu convivo, sempre me ensinaram isso: você respeita o diferente, né? Você compreende o diferente. Isso que faz de uma cidade um lugar especial. Né? E o cristianismo e a fé que a gente tem que servir para ajudar aos outros, aos mais próximos e principalmente aqueles que mais precisam. Então, obrigado aí a vocês dois pelo tempo, pela disponibilidade, botarem a cara. Eu sei que para essa coisa de política depois estão os dois ferrados se eu vencer as eleições, aí cometeu aquele erro. Padre Felipe, você levou o Eduardo Paes lá, vão aquelas senhorinhas de manhã no domingo, vão atazanar o Padre Felipe, mas vocês podem ficar tranquilos que eu não vou decepcioná-los, não. Meu melhor governo ainda está por vir. Acho que tem aqui uma pessoa mais madura, mais experiente, mais antenada com essa coisa toda da cidade. Então, contem comigo aí. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço da oportunidade, agradeço a oportunidade de conhecê-lo também, pastor. O meu estar aqui hoje é justamente pensar o futuro da cidade também, o bem comum, aquilo que faz essa cidade acontecer, as necessidades de todos acontecendo, todos tendo acesso àquilo que é, de fato, direito. E a gente sabe que a engrenagem precisa funcionar. E às vezes precisa um ajuste na máquina, às vezes precisa de um novo parafuso, às vezes precisa de uma nova máquina. E nesse caso, acho que está precisando de uma nova máquina. E a gente acredita na sua vocação para a política, a gente acredita no seu apostolado, a gente acredita que, de fato, você pode levar à frente esses desafios que a nossa cidade hoje apresenta. Eu venho do bairro de Bangu, tenho a Zona Oeste bem presente diante dos meus olhos, em função do trabalho que a gente exerce lá. Então, a gente sabe do papel
da prefeitura, a gente sabe do papel de um bom gestor à frente dessa cidade. Então, por isso que Obrigado. nós estamos aqui. Obrigado por ter vindo aí. Leive, obrigado. Eduardo, você sabe que nós temos acompanhado você, os amigos lá da Comadege, pastor Jonas. Grande abraço, pastor Jonas. A Comadege tem declarado seu apoio a você. Só para esclarecer, a Comadege é uma convenção da Assembleia de Deus, É. né? Enfim, na organização, A Assembleia de Deus convenção do Estado do Rio de Janeiro tem declarado voto apoio. desde o primeiro turno, aliás. Isso é verdade. Meus amigos, Isso aqui deixa o Crivella doido, aí ele entra em desespero. Vê várias convenções da Assembleia de Deus me apoiando. Catedral Presbiteriana, Bispo Joel, Grande figura. Davi, Apóstolo Emerson, muita gente, muitos meus amigos que você conheceu, estão firmes. Vou agora no Pastor Toninho, lá no bairro Amazonas. Isso. Tive de manhã eu fui lá na minha igreja, participei da missa, né, com o Padre Felipe, mas agora vou dar uma passada lá, pedir uma oração para o Pastor Toninho. Eduardo, frisar aqui, a gente precisa ter fé no Rio de Janeiro. Janeiro estava assim, cabisbaixo, a população um pouco assim temerosa em relação ao futuro. Acho que você pode trazer energia positiva, fé para as pessoas voltarem a acreditar, aquele Rio de Janeiro vibrante, pungente, né? E eu acho que a população está querendo de volta aquela energia, aquela presença de espírito e uma pessoa que levantava o astral do carioca. Eu acho que a gente está colocando fé nisso e dizer que você pode contar com as nossas orações, Obrigado. nosso apoio. Você já conhece o grupo, está fechado contigo. E dizer para você, você sendo eleito, acho que você tem que fazer como você fez no passado. Trabalhar por todos os cariocas, independente de religião, independente de crença, independente de dogma. Você vai ser o prefeito de todos nós, entendeu? E eu acredito que trabalhar pelas pessoas já é uma vocação sua. Obrigado. A gente olha para você, vê que você não precisa porque você é uma pessoa bem de vida. Você é um cara que poderia ter várias perspectivas da sua vida, mas você é um cara que tem prazer de acordar cedo, dormir tarde, pelo bem da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu só posso te admirar e torcer para você ter um governo vitorioso. Grande Jorge Lei. Obrigado, pastor. Obrigado, padre. Obrigado a vocês. É 25, domingo que vem, a gente faz campanha essa semana. 25. Fecha aqui em mim, Bernardo. Fecha aqui em mim. Assim, esse negócio você tem que fazer, tipo, programa de profissional mesmo. Mas dizer o seguinte, queria muito pedir seu voto, né? Eu tenho pedido isso esse tempo todo, mas pedi muito sua campanha essa semana. Vamos dar um não contundente ao Crivella. Né? Vamos mostrar para ele, repito, não se trata mais do Eduardo Paes. Né? Eu sei que tem muita gente que está me apoiando nesse momento, que no dia seguinte vai fazer oposição. Né? Mas que é pelo menos a possibilidade de fazer oposição a algo que aconteça na cidade. Né? Então é para você, a você que eu me dirijo, vamos fazer campanha. Né? Acho que as pessoas me conhecem, aqui tenho, graças a Deus, o respeito de muitos padres, de muitos pastores, todos eles sabem que eu sou portelense, que eu gosto do meu carnaval, não escondo isso de ninguém, mas eu acho que é muito importante que a gente entenda que essa cidade é diversa, ampla, e a gente tem que governar para todos. Então, obrigado. Não acreditem em fake news, os caras estão cada dia mais desesperados, vão ficar cada dia mais desesperados, que a gente tem certeza e sente nas ruas que esse jogo está ficando bom para a gente fazer. Crivella nunca mais. Vamos tirar o pai da mentira da prefeitura. Abraço para vocês, gente. Boa noite. Domingo que vem é 25. Valeu.